estão bom? Então hoje eu vou estar falando sobre o cenário fictício aqui do tornado do 1982 de Venceslau Braz. Vamos só começar logo. Vários tornados múltiplos vórtices começaria a se formar aqui uma área, uma supercélula que produziu mesociclone e estava fazendo muitos mini vórtices, até que um deles nasceu e foi um vórtice enorme. Então os vórtices lá começaram a se juntar, fazendo que eles cresçam bastante no tamanho e começasse a andar e aumentar mais de tamanho. Ele começou perto de Arapoti, começando em algumas áreas assim, perto de Calógeras. Ele então, nesse momento que está praticamente quase dias na cidade, que algo surpreendentemente aconteceu na área rural da uma cidade. Foi no carro de Martins que viu o tornado e fez a pior coisa que alguém poderia fazer de um tornado. E sim, é tentar fugir de carro. Se você tentar fugir, você já tá morto. Só se você for bem sortudo. Então, ele tentou fugir e o tornado pegou ele. Seu carro voou a mais de 100 metros de altura. E ele infelizmente não resistiu, sendo a primeira morte do tornado. Naquela mesma área, a família de Jeremy, viu o tornado perto de sua casa, que tinha 2 caminhões, 3 casinhas de madeira. Sua namorada achou aquilo espetáculo e começou a tirar fotos ao invés de se abrigar. Já Jeremy foi para dentro de sua casa e foi se abrigar, mas a casa era de madeira e com certeza aquele tornado iria destroçá-la inteira, além de que ele iria atingir 10 quilômetros de largura. O tornado infelizmente atingiu a casa não sobrou nada. Infelizmente a esposa de Jeremy, que foi bastante burra em ficar tirando foto, o bicho chegou muito rápido, fazendo ela desaparecer da escuridão e ser encontrada há dias em cima de um galho de uma árvore. Um outro relato de um cara que estava numa moto e viu o tornado. Ele saiu da moto e foi filmar, mas ele viu que o tornado estava parado e estava começando a crescer na largura. Então ele viu o tornado chegando perto dele. Ele sentou no chão, começou a orar e ele viu que não adiantou nada e só aceitou o seu destino. Agora o tornado saiu, já matando mais 3 pessoas. O tornado agora atingiu esse Lauraço, a largura que eu te falei de 10 lá quilômetros. Nessa largura atingiu a cidade. Mas perto do bairro Los Angeles, perto de um bar, que o George Martin viria o tornado, viria algo extremamente assustador em seu relato macabro. Muito bizarro mesmo. Assim que George Martin sai de sua casa, ele vê o tornado praticamente atingindo a cidade. Mas o seu relato que realmente assustou, que uma pessoa estava voando no tornado. E isso na verdade era um pedreiro que estava voando no tornado. Ele estava gritando socorro. E George Martin, apavorado, entrou dentro de sua casa. Infelizmente ele sobreviveu, mas nunca tirou trauma. E já a senhora Bennett, que via o tornado lá de longe, lá na verdade nem sabia que era um tornado. Um tijolo de uma casa foi arrancado do solo e estava indo em direção a ela. Mas infelizmente o corpo dela foi encontrado a mais de 1 quilômetro de distância de sua casa e ainda com o tijolo cravado em sua cabeça. Outro detalhe assustador é que quando ele saiu da cidade encontraram caminhões em cima de galhos com árvores inteiras descascadas, indicando danos máximos. Casas com destroços espalhados por toda parte, árvores sem
cascas e camas de carro jogadas em vários locais e muito mais. Um carro foi encontrado com uma pessoa chamada de Jonathan, morreu porque tentou correr do tornado, a mesma coisa que aquele outro lá que Martin fez, que morreu. Ele tentou a mesma coisa, só que ele não sabia onde o tornado estava e morreu. Foi burro pra caralho. E uma casa, que é a casa que menos sofreu dano, é um relato bem interessante. Uma criança que sobreviveu rezando, falando que Deus para salvar ele. A parede da casa caiu sobre em cima do menino. Os médicos chegaram no local e o menino estava bem. Isso daí foi um milagre. Teve casos que sobrou a parede, teve casos que não sobrou nem a fundação, outro sobrou. E também encontraram um bombeiro que morreu, estava em cima de um galho, de 37 anos. Um outro cara foi encontrado morto nos destroços do tornado, enquanto estava se aproximando da igreja do São Miguel. Uma pessoa tirou a foto dele e ele já estava. Praticamente a cidade inteira estava nele nesse momento. Isso daqui é ele antes. Ele era bem pequeno comparado com o agora. E o delegado de polícia que estava na igreja do São Miguel, quando ele estava indo atingir a igreja, ele viu o tornado se aproximando demais, se aproximando mais, até ele ver isso. O tornado cobre o horizonte inteiro e ele estava se aproximando da igreja e iria causar apenas 5 mortes lá. Essa tempestade também foi conhecida como a pior que já atingiu o Brasil e é a mais assustadora, na minha opinião. Depois de algum tempo, o tornado agora atinge o São Miguel, sobrando apenas a parede em uma igreja. Agora as coisas estavam bem piores, pois agora o tornado seguiria depois para o noroeste, acho que é isso, né? E iria atingir o São Paulo e iria atingir a Aparecida do Norte, que está em São Paulo. Foi na igreja do São Miguel que agora as coisas estão piorando. O padre da igreja, conhecido como José, sairia de casa. Não, na verdade ele saiu da igreja. E agora ele viu isso. Essa imagem que eu tinha mostrado. Aqui estava uma pessoa que estava bem perto dele, chamada de Mário. Mário, infelizmente, morreu porque ele estava brincando. Ele saiu um pouco de perto da igreja, que sua mãe estava lá, procurando pelo filho, mas quando ela viu, o filho estava perto do tornado, fugindo ainda de a pé. O tornado era mais rápido que um carro. Então, infelizmente, seu filho morreu e o tornado passou em cima da igreja. Também houve relatos que ele arrancou uma casa inteira do solo, tacou em cima de um cachorro e o cachorro quase morreu. Mas o seu dono morreu, infelizmente. Agora o tornado estava saindo da área de Venceslau-Braz, estava indo em direção a Aparecida do Norte. Agora que o tornado já passou por vários, agora que a coisa começou a piorar. Como o tornado estava passando pela Aparecida do Norte, acabou piorando somente as coisas. Esse tornado ele percorreu mais de 500 quilômetros. Imagina. Esse daí é um recorde de tornado muito enorme. Ele andou quilômetros e se dissipou. Tem essa foto dele e ele já tá bem pequeno. Ele tá atingindo a área Aparecida. Os relatos que ele derrubou um prédio, matando mais 10 pessoas.
O evento no total causou pelo menos 42 mortes e mais de, sei lá, vários feridos, cara. E essa aqui era a visão desses caras. Tava vendo somente uma nuvem preta e mal sabia eles que na verdade era tudo tornado que matou mais de 40 pessoas. Algo que com certeza irá traumatizá-lo. A destruição foi massiva. Eles descobriram que lá também, a perda de um professor de 40 anos de ciência acabou morrendo por causa que coisa de metal da escola lá atingiu ele, fincou no coração, ele morreu. E outras pessoas morreram sendo encontradas pelos destroços, incluindo uma casa que sofreu danos de F3 mais outros F5. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembrando que eu não sei mais que vídeo fazer. Se eu não fizer vídeo é porque eu não sei de nada que fazer. É isso, gente. Falou, pessoal.